Uma madrugada para todo mundo. E o bom de estar no mês de janeiro é que quem está na educação pode estar de férias escolares. Quem está na faculdade, a faculdade só estaria tendo aula se tiver com o calendário atravessado por algum evento, como a pandemia, ou como greve, ou alguma coisa muito estranha que modifique o calendário. Hoje é feriado no Rio de Janeiro, de São Sebastião, então posso dormir tarde, que algumas coisas me facilitam. Estar em janeiro, ser feriado, ser uma sexta-feira. E eu fico dividindo as minhas coisas em me distrair um pouco, tentar desvincular minha mente, lendo algum daqueles joguinhos bem bobos e vendo filme. Troquei de canal 2 vezes de ontem para hoje e peguei filmes começados, quase no final. O primeiro foi Frankenstein, Entre Anjos e Demônios. Uma das versões que eu mais gosto do filme de Frankenstein. E olha que eu gosto de alguns, mas essa me pega pelo laço. Baseada no filme do livro Frankenstein, Mary Shelley, que tem uma história muito legal dela, amigos e o esposo, todos escritores, ela não, nem tanto, mas por não ter nenhum livro publicado, escreverem um conto de terror. E ela venceu. Imaginem uma época em que mulher não escrevia ou então usava o codinome masculino. O livro faz sucesso até hoje com várias versões, pelo menos no cinema. Passou, vi o final do filme, me desliguei. Pelas tantas da madrugada, troquei o canal de novo, que eu sou impaciente. E estava passando Drácula de Bram Stoker, direção do Coppola. É uma versão que eu adoro. E a gente ri muito porque tem o Drácula, tem um lobisomem ataca a moça e faz sexo com a moça, mas é um disfarce do Drácula e a menina vira vampiro. E a gente sabe como desenrola. Baseada em Drácula, do autor Bram Stoker. O filme leva esse título, Drácula, de Bram Stoker. E aí eu fico pensando num mundo que o americano adora fazer versão de filme para o mesmo livro. Então tem assim, o livro original, o roteirista vai lá e elabora um filme novo. E às vezes tem assim, a origem, o pós, o que aconteceria depois. Então tem assim, milhares de versões do mesmo filme com o mesmo tema. Cada um melhor que o outro. E alguns nem sempre eu gosto, mas esses dois que eu falei para vocês são maravilhosos e remetem assim a muitas versões dele mesmo, várias histórias, como eu falei do Drácula, do Bram Stoker no cinema, de 92, tem lobisomem, tem uma versão diferente do Van Helsing, com um ator maravilhoso que eu adoro. E que contrapõe a eu ter visto Van Helsing, conhecido Van Helsing, com um filme solo. Só Van Helsing com o meu X-Men preferido, Wolverine. E que também é uma versão muito gostosa, com vários desses
dessas histórias de terror. Então, a gente tem que tentar entender como é que cada um lê uma obra literária, que referências ele traz, que autor ele gosta mais e que ator ficaria melhor naquela versão que ele está criando. Então, quanta intertextualidade tem, quantas vezes ele assistiu uma obra cinematográfica muito visual que nem sempre segue a obra literária fiel, porque são linguagens completamente diferentes. Eu já fiz uma discussão dessa com um amigo maravilhoso, Léo Gomes, que é do mundo do teatro. E a gente falava disso, né? De como cada um lê uma obra, como cada um percebe aquela obra, como ele imagina visualmente na sua cabeça para passar ela para a telona ou para a telinha ou para o palco no teatro. E aí, algumas vezes a gente pôde trabalhar junto, eu e Léo, até para a faculdade. E a gente trabalhava muito com as linguagens. Eu trazia a literatura, ele trazia o teatro, e às vezes a gente se reunia numa obra. E às vezes era texto dele, ele dizia: Poliana, você lê e eu não imaginei esse texto nesse tom, com esse viés. E você me responde visualmente, auditivamente, lendo, numa leitura dramatizada, uma pergunta que já me fizeram: para que idade era aquele texto tal que eu escrevi. Então a gente tem que dar valor até para aquela criança que lê alto e a gente na sala de aula cisma em dizer que só vale a literatura lida silenciosamente. Tem criança que precisa ouvir o som daquela leitura. Ele só entende a leitura que ele faz se for lida alta, se lida em conjunto, porque ele percebe uma nuance que ele pode não ter percebido na leitura silenciosa. É válida a leitura silenciosa? É. É válida a leitura em voz alta? É, sim. E você pode alternar? Pode. Muitas vezes eu não entendi um trecho que eu fiz de forma silenciosa, e quando eu li começava a ler alto aquele parágrafo, eu entendi o trecho perfeitamente. E eu passei a pensar: por que eu peço para o meu aluno ler em silêncio? Eu inviabilizo uma conversa que eu tive com vocês de por que ele pega aquele livro, às vezes nem sabe ler convencionalmente, e ele reproduz, conta para os colegas, porque conhece a obra, que você já leu para ele, ou então porque ele pega aquela leitura de imagem e ele já fez a interpretação mental daquela e conta a versão dele para os colegas e para a turma. Quanta coisa a gente faz. Pensa nisso tudo uma pessoa que vai ser roteirista, diretor, vai fazer um ensaio, propor um ensaio para aquela cena, para gravar para tela ou para teatro. A gente tem que entender que essa intertextualidade, essas várias histórias que se atravessam, a leitura alta, importantíssima, como a silenciosa também. Às vezes o ator está lá e precisa de 5 minutos lendo aquele texto sozinho, ou ler escutando uma música no fone de ouvido, ou ler com um som alto para poder se distrair, prestar atenção, ter foco na leitura. Tanta coisa que a gente pode discutir, né? Pensa, de ontem para hoje, na madrugada eu estou gravando para você, na madrugada de 20 de janeiro para 21, já é tarde, e você vai estar me ouvindo falar de leitura. E eu penso, pego Drácula e Frankenstein e penso já em Robin Hood, ou em Alice, o País das Maravilhas. Quantas versões a gente não assistiu desde
Morro dos Ventos Vivantes, gente, é uma das minhas preferidas, é de 60 e pouco, e é de 92, com o mesmo ator que fez o Voldemort em Harry Potter. Então a gente tem que dar vazão a essas. Quem consegue trazer o que você também pensou. Mas a gente vai discutir esses outros livros uma outra hora. Já tá tarde, eu tô com sono e você também. Beijo. Lê mais, tá?